Meus amigos, Endrick é superestimado, ele tem muita mídia, pouco futebol, ele é uma enganação. Eu tenho certeza que se você abrir os comentários de qualquer publicação, seja do Palmeiras ou da Seleção Brasileira, você vai se deparar com várias pessoas comentando: ah, ele é mentiroso, ah, ele joga muito menos do que ele vale, 171. E aí a gente precisa chegar a uma conclusão: será que é isso mesmo? É isso que as pessoas dizem? Primeira coisa, qual que é o cenário do Endrick aqui? O Endrick, principalmente se tratando de seleção brasileira, ele tá num momento muito grande de ascensão. Por quê? Porque nos últimos 3 jogos, já pegando o jogo contra o México, ele fez gol em todos. E ele fez gol e não em seleções pequenas. Ele fez gol em seleções renomadas, sendo 2 campeões do mundo. Ele fez gol contra a Inglaterra, que deu a vitória para o Brasil, e ele fez gol contra a Espanha. E fez o gol contra a seleção mexicana, desafogando o Brasil, que estava muito mal da partida. E aí começam a ser esses questionamentos muito por conta de comparações com jogadores que a gente já teve. E muito por conta também de outros jogadores atuais que estão num momento muito melhor. Como, por exemplo, Vinícius Júnior, como, por exemplo, o Mbappé, ou até o próprio Haaland. Então, esses questionamentos, essas comparações, vêm muito em função disso. E aí, a gente precisa entender qual que é a trajetória do Endrick até chegar nesse momento. Você pega um garoto que veio da base do Palmeiras, que já despontava da base do Palmeiras muito acima dos jogadores atuais daquele momento. Então você vê um jogador muito forte, com arranque muito bom, com poder de finalização muito bom. E aí, obviamente, qualquer coisa hoje que aponta uma direção para a solução do problema que o brasileiro tem, que é uma carência de jogador decisivo, uma carência de um jogador que chama a responsabilidade, por exemplo, e que resolva, e que principalmente está no título da Copa do Mundo, você já criou um holofote sobre ele. E nisso, principalmente com a questão tecnológica, que tem muita visibilidade hoje à base. E principalmente esse garoto, que era o Endrick, que despontou na base, que ganhou copinha, que ganhou diversos títulos. Então ele já se mostrava acima da média dos demais. Muito mais, muito mais. E ele começa a se destacar. E aí a torcida do Palmeiras vai acompanhando a trajetória dele. Olha, esse moleque aqui tem futuro. E isso prova-se na Copinha, quando foi campeão em cima do Santos, ganhando o primeiro título da Copinha do Palmeiras. E fala: olha, esse moleque aqui vai ser o 9 do Palmeiras, certo? Porque o Palmeiras, ele não tinha o camisa 9 de fato. Ele tinha o Rony improvisado. Mas a própria torcida já pedia: olha, o Endrick, ele pode ser esse cara. E aí você vê que o Abel Ferreira, ele começa a dar chances, ele galopa um pouco, porque ele fala: olha, o Endrick ainda não tá pronto, ele precisa ir pra Disney. Então não coloquem tanta pressão, só que a torcida vai insistindo, a mídia também, e aí pede até que o Endrick ele se torna parte do elenco do Palmeiras. E aí você tem o brasileiro do ano passado, que ele já pega o jogo do Botafogo e ele guia o Palmeiras a um título absurdo naquele momento. Tudo bem que você tem a derrapada do Botafogo, mas você tem o Endrick sendo capitania desse momento. E aí você vê ele começando a subir de produção, você vê os adversários já começando a se preocupar muito mais com ele. Quando ele entrou contra o time do Boca Juniors, ele arrumou um salseiro absurdo. Então, você começa a ter prognósticos, não só dos torcedores, mas de jornalistas, falando: olha, esse cara tem que fazer parte da seleção brasileira. A seleção brasileira tem uma carência de camisa 9, que esse menino tem capacidade de solucionar esse problema. E aí você começa a fazer comparações. Olha, o jeito que ele joga é muito parecido com o Ronaldo Fenômeno. Olha isso, olha aquilo. Só que comparações já tinham antes. Por exemplo, comparação com o próprio Neymar. Olha, o Endrick na base ele fez muito mais que o Neymar. Olha, o Endrick até 17 anos ele fez mais que o Neymar. Só que, ao mesmo tempo, quando você compara com os jogadores da essência no futebol brasileiro, você começa a ver que o Endrick ele tem algumas carências, como por exemplo o drible, como por exemplo a carretilha, como por exemplo o chapéu. Ele não aplica tanto assim, ele pode até aplicar um jogo ou outro, mas ele não é aquele jogador plástico de uma escola de jogadores como por exemplo o Ronaldinho ou o Neymar. E aí você começa a ver esses jogadores da nova era, que são muito mais, usando os termos de agora, verticais, jogadores que se preocupam muito mais com arranque, jogadores que se preocupam muito mais com poder de finalização, não com drible, com espetáculo. Você começa a falar que esse cara não é tudo isso. Que esse cara pode ser uma enganação, que os números do Endrick são uma mentira. Você pega os números do Endrick na seleção brasileira: 5 jogos, 3 gols. Você pega, ele fez 21 gols em 80 jogos pelo Palmeiras. Ok,
Você pode falar que em relação ao camisa 9, ele não tem números de 9, digamos assim. Mas você não pode negar que ele é um jogador que incomoda muito as defesas. Você não pode negar que ele é um jogador que joga mais de uma posição. O Endrick não é ponta, mas ele pode ser um ponta de lança. O Endrick não pode não ser um centroavante de fato, mas ele faz função de centroavante. Ele faz função de lado de campo. Então o Abel Ferreira ele moldou ele para vários jeitos de jogar. E ele está pronto para jogar em várias formas. Agora, o que você não pode fazer é uma comparação de, por exemplo, ele é melhor que o Neymar, ele é melhor que o Vinícius Júnior. Ou ao mesmo tempo ficar falando com essas pessoas que é o título desse vídeo, ficar falando que ele é uma enganação. O Endrick, ele era uma incerteza na base para algumas pessoas, para outras pessoas já viram que ele já tinha talento, mas a partir do momento que ele sobe para a Série A, você vê que ele tem um diferencial ali. Você vê que ele chama jogo. Você vê que ele dá várias opções. E isso aconteceu. Tanto que ele muda o jogo contra o Boca Juniors. A entrada dele dos meninos da base do Palmeiras é fundamental para o Palmeiras voltar para o jogo. E aí você vê que os adversários eles já marcam ele de forma diferente. Olha, vamos marcar o Palmeiras porque tem um menino muito rápido que vai dar uma dor de cabeça pra gente. Então, eu acho que a carência e a dificuldade de encontrar um 9 para a seleção é tão grande que faz com que a gente alce esse menino ao papel de herói agora. Coisa que não é. Eu acho que precisa dar um tempo para ele. Eu acho que ele ganhou a titularidade agora na Copa América. Vai ser muito boa, tá? Vai ser uma boa chance para ele conseguir desenvolver. Mas eu acho que colocar o Endrick no patamar de herói, no patamar de um cara que vai resolver todos os problemas, só vai dificultar ainda mais para ele. E aí você vê que agora ele vai pro Real Madrid, podendo fazer um trio de ataque. Dificilmente vai acontecer agora com a chegada do Mbappé. Mas tinha condição de fazer um trio de ataque entre ele, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, você já cria uma maior expectativa. É um menino que já é um dos mais valiosos do mundo. É um menino que já tem um dos maiores potenciais Golden Boys do mundo. Então, você tem uma comparação inevitável para poder ser feita. Agora, falar que ele não joga nada é brincadeira. Porque você vê ele com a bola no pé, principalmente no futebol brasileiro, ele tira o seu time do sério. Ele gerou uma expectativa muito grande dos espanhóis depois do gol da Espanha. Depois do gol contra a Inglaterra, principalmente ontem, que com alguns minutos ele já fez o gol desafogando o Brasil de uma situação perigosa. Então você vê que é um menino que tem muito potencial para isso. Ele joga muito, mas eu acho que tem que ter um pouco de paciência com ele. Porque ele vai maturar e ele pode vir a ser o nome da seleção. Ele pode pegar a camisa 9 de agora, até pode, porque vai ganhar titularidade. Mas eu acho que não pode massacrar a carreira dele, tá? E ficar falando que ele joga pouco, porque a gente tem um grande exemplo disso, que é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, muitos já chamavam, por exemplo, de neguinha. Ele explode no Real Madrid, ele é o melhor jogador do mundo atualmente. E aí você vê que o tempo faz com que as pessoas melhorem. E o mesmo pode acontecer com o Endrick. O Endrick pode ser o melhor centroavante do mundo. Pode não ser agora, mas ele pode ser no futuro. Basta as pessoas terem paciência para poder entender o momento da pessoa, o momento do jogador e ver quando ele está pronto para encarar essas situação. Agora, o que não pode negar é a realidade diante dos seus olhos e ver que o Endrick realmente joga. Eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e tamo junto e até a próxima. Valeu!